Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficub. Me chamo Alan, hoje é dia 23 de outubro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. Vamos lá pessoal, Bitcoin segue na briga aqui, né? Ele não conseguiu ficar para cima do 110, voltou para testar de novo aqui próximo dos 107, 106 e 700, né? Hoje ele já demonstra uma reação positiva, né? Ficar atento aí se o Bitcoin nos próximos dias, acredito que hoje não, mas nos próximos dias voltar para cima dos 112, olha, eu entendo que ele começa a formar um pivôzinho aqui pra gente. E a ideia seria retomar a movimentação de alta até os 115.400 e até mesmo buscando de novo os 120 mil, tá? Então, voltando para cima de 112, eu entendo que ele dá uma oportunidade ali na compra. Segue respeitando o suporte pela mínima 305, né? Então é isso, ele tem que ficar para cima do 112. Ainda temos as três linhas verdes com uma linha vermelha. O preço não vem para baixo da linha vermelha. A linha vermelha trabalhando bem ali como suporte, né? Apesar de estar um pouquinho ali mais brigado nessa região, ele não acelera ali para baixo, né? A linha vermelha vem trabalhando como um bom suporte, tá? Então vem respeitando aí desde o dia 17 de outubro, né? Ele até chegou a dar uma violinada, mas se recuperou na sequência. Então, região de suporte aí na faixa dos 107 mil, o mercado testou, segurou. Vamos ficar de olho se ele volta para cima 111 a 112 mil, tá? Começou a fechar para cima aí destes pontos. Eu entendo que ele pode dar uma esticada ali para cima. Primeiro alvo na faixa dos 115.500, 116 mil. E se rompido, volta lá para casa dos 120 mil, que é a região ali das máximas históricas, tá? Então, Bitcoin segurando ali no 107, vamos ficar de olho aí, principalmente se voltar para cima do 112. Isso pode indicar para a gente o início de uma movimentação de alta, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Vamos lá, Ethereum, mesma situação, eu tenho chamado a atenção, né, que nesta região ali eu gosto de Ethereum, até tinha chamado a atenção aqui por volta de 19 de outubro, ele deu uma puxada para cima, não conseguiu dar continuidade, voltou mais uma vez e hoje está tentando segurar. Ainda vejo que é uma região mais interessante ali, se for para tentar alguma coisa, uma compra, é que ele tem que romper para cima desses 4.100 para a gente entender que o gráfico de Ethereum ali retoma a movimentação de alta, tá? Por enquanto ele tem brigado bastante nos 4.100. E ficar atento, né? Que se ele começar a trabalhar para baixo aí dos 3.800, né? Apesar de ontem ele ter vindo aqui até os 3.700, ele acabou recuperando. Hoje está tentando aí já dar uma puxada aí para cima, né? Apesar de estar devolvendo parte do movimento ali no dia de hoje. Mas de qualquer forma, ainda vejo como uma região de suporte ali para Ethereum. Vamos ver se ele segura, né? E segurando aí nos 3.800, entendo que vale uma oportunidade sim, com stop curto. E aí, primeiro alvo é na região 4.100 até a região dos 4.250, tá? São os pontos que ele precisa romper. Aí, rompendo, a gente começa a projetar Ethereum novamente lá na região de máxima histórica, nos 4.900. Mais uma vez, tá ok? Então, ponto importante aí para Ethereum, ponto bem brigado, né? Também tem o suporte aqui pela MIMA 144, então mais um ativo em região de suporte, mas não tá andando, né? Outro detalhe, se começar a fechar para baixo aí dos 3.800, né? Então a gente entende ali que ele tá dando continuidade na movimentação de queda, deixando o fechamento para baixo desses fundinhos anteriores. Aí não tem mais o porquê pensar na compra, porque abaixo desses 3.800 entendo que ele pode buscar os 3.450, tá? Então também Ethereum no ponto aí de bastante briga. Vamos dar uma olhada no gráfico de Solana. Olha, Solana começa a ficar interessante, né? Eu começo a ver um possível sinal de reversão em Solana, tá? É claro que é cedo, né? Um candle apenas aqui, mas assim, olha pessoal, Solana começa a me chamar a atenção para tentar buscar esses 210. Vamos lá, eu tenho chamado a atenção nos últimos dias que eu não gosto de Solana, que não me chamava a atenção na compra, nem tentativas ali pelo risco, né? Não tava ali um gráfico muito bonito. Com a movimentação de hoje já começa a me chamar a atenção, tá? Se por acaso Solana fechar exatamente do jeito que está agora, ou até mesmo aí, ele precisa fechar para cima aí do 190. Fechou para cima de 190, entendo que vale uma tentativa, daria um stop de cerca de uns 10% abaixo desse pavio do dia 17, e o meu alvo seria aqui, ó, 209. Então daria ali uns 9% para cima, 10 para baixo, daria praticamente 1 para 1, e se romper para cima de 209, ele pode buscar os 230 novamente ali. Então fiquem atentos, mas tá interessante, tá? Começa a ficar interessante. Falando, é o gráfico mais bonito para compra? Não, porque não tá em tendência de alta, tá? É contra a tendência.
é uma entrada ali mais pelo risco, tentando, né, pegar ali um possível movimento de virada aí dessa queda. E aí o primeiro alvo na região dos 209, tá? Então a movimentação de hoje é sim uma movimentação que me chama a atenção para a Solana. Vamos ver se ela dá sequência aí nos próximos dias. XRP. Opa, foi um Z aqui. Vamos lá, XRP. XRP deixou aqui tirando o pavio, né? Marcou aqui uma região dos 2,36, fez um repique, chegou lá perto dos 2,70, mandou para baixo, testou de novo essa região, segurou, tentou mandar para cima, não foi, volta para testar e tá tentando segurar, tá? Vamos lá, dá para perceber que a faixa dos 2,37, 2,35 tem trabalhado como ponto de suporte para XRP, ok? Além disso, né, tem o suporte pela mínima 305 e o preço não tem perdido, tá? Solana eu acho que está mais interessante se eu considerar a movimentação de hoje. Tá? XRP ainda está meio amarrado, né? Mas supondo que XRP comece a fechar para cima, né, da máxima do dia anterior. Então supondo aí que ele comece a fechar para cima dos 2,44, 2,45. Eu entendo que valeria uma tentativa também pelo risco, tá? Stop eu colocaria abaixo dos 2,17, 2,18, né? Então daria cerca de 10, 11%. Primeiro alvo eu colocaria aqui na região dos 2,63, não é uma relação risco-retorno favorável, né? Tá dando 7% para cima, com possibilidade de buscar os 2,70, né? Que seria aquela região de resistência que nós já comentamos, aquela região de fundos perdidos, aí já daria 10% de retorno, daria praticamente 1 para 1. Então, fica atento aí em XRP, né? No preço atual. E se por um acaso XRP começar a trabalhar para cima desses 2,40 e 2,42, pode ser uma primeira tentativa. E aí, primeiro alvo na faixa dos 2,63 e segundo alvo na faixa dos 2,70, 2,71, pontos de atenção ali para XRP, tá ok? Então, vamos ficar de olho aí, mas de qualquer forma, tá segurando bem aí na casa dos 2,35, 2,37. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500, vamos lá, o S&P 500 então ele respeitou os 5,70, os 570, mandou para cima, tá testando máxima do gráfico diário ali, né, testando 6.760, então vamos ficar de olho, cuidado com compras aqui, porque se ele falhar ele volta para os 570, né, e aí pode acabar deixando algumas pessoas presas aí nessa região de topo, mas de qualquer forma, S&P 500, a tendência segue sendo de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do dólar, do DXY. Olha, o dólar ele formou um pivôzinho aqui nos 98,150, voltou para testar de novo a região de resistência da linha vermelha e vamos acompanhar, tá? Se por um acaso esse dólar começar a bater cabeça por aqui e marcar um topinho mais baixo que o anterior, aí a gente entende que ele retorna ali para aquela movimentação de queda. Primeiro alvo aqui na casa dos 98, se perdido pode ir lá para os 97,600, tá? Mas ele tem que falhar por aqui. Por outro lado, se esse dólar seguir a movimentação de alta e principalmente romper para cima desse último topo, aí cuidado, porque a gente pode ter a continuação da movimentação de alta, esse dólar buscando ali a região dos 102, e aí tem que ficar atento, né, principalmente como o mercado cripto reagiria com esse dólar dando sequência aí numa movimentação de alta, tá ok? Então, ponto importante aí pro DXY, ponto de resistência. No dia de ontem ele deu uma segurada, vamos ver hoje ele tá meio travado, né? Acho que ficar atento aí nos próximos dias. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Eu vou encerrando por aqui, tá? Desejei para todos um bom final de quinta-feira. Não se esqueça de deixar like no vídeo, não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, né? Lembrando do nosso gráfico web aí, sendo comercializado no plano trimestral pelo valor de R$ 34,95, então é um valor super em conta ali para quem tem interesse em adquirir a nossa ferramenta. Não estou conseguindo participar ao vivo, tá? Minha filha acabou ficando doente aí, né? Ontem, e aí ontem foi bem corrida que eu não consegui entrar. Hoje eu consegui tirar aqui uns 20 minutinhos para a gente dar uma olhada aqui no mercado. Mas aí a partir da semana que vem eu volto aqui com ao vivo, né? Acredito que ela já vai estar bem. E aí volta para a creche, tá? Mas é isso daí. Então peço a todos aí que deixem um like e amanhã a gente volta aqui para ver como que o mercado se comportou e para ver ali quais são as projeções, né? Quais são as projeções ali para o final de semana. Tá ok, pessoal? Então, um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.